tá tudo certinho. Bom, pessoal, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas aqui para a nossa segunda aula do curso. Espero que vocês estejam bem. Não sei como tá por aí, mas aqui em Jundiaí tá muito frio. Eu acho que a gente está com uns 9 graus hoje, então tá um pouquinho diferente. Estão aqui encolhidinho, mas temos aí mais 1h30 da nossa segunda aula do curso de Introdução à Permacultura. Antes da gente começar, já vou agradecer a todas as pessoas que enviaram os exercícios que foram feitos para casa. Eu trouxe alguns aqui para a gente dar uma olhadinha nessa aula, mas mesmo se você não enviou o exercício, pode ficar tranquilo que ele vai ser utilizado na aula como referência para você mesmo, né, para acompanhar as questões que a gente vai discutir e vai servir de base para o exercício que a gente vai ter no fim dessa aula. Então, esse exercício que vocês iniciaram agora vai ser retomado a todo momento nessa e na próxima aula também. Então, vou pedir para ficar como um material de referência para vocês. A gente vai incrementando cada mais esse planejamento, esse design que vocês começaram a fazer. Tudo bem? Boa, Nilo, vi que deu para conectar. Paulo também está chegando, bem-vindo. Paulo Jorge também, bem-vindo. Tá chegando bastante gente. Pessoal, só para recordar, estamos iniciando aqui a segunda aula do curso de Introdução à Permacultura. Essa aula está sendo gravada para posterior visualização de quem não puder participar. Então, hoje, no nosso segundo dia, a gente vai trabalhar com o design. A gente vai falar de leitura da paisagem, setorização e planejamento por zonas, que são termos que a gente vai se acostumando aos poucos no trabalho com permacultura, que vão ajudar a gente nesse processo, né? Só lembrando, a permacultura, como a gente viu na última aula, hoje em dia ela tem esse significado da busca de uma cultura da permanência e ela visa, né, o planejamento, criação e manutenção de comunidades humanas sustentáveis em quaisquer escalas e em quaisquer contextos, sejam eles rurais, urbanos, numa casa, num sítio, num bairro, numa cidade, quem sabe num país. E ela está fortemente baseada numa ética, em conceitos ecológicos, de estudo dos sistemas naturais, e também no método de design. Nesse curso aqui, de 3 aulas, a gente vai focar prioritariamente no método de design, tudo bem? E lembrando, para quem sempre busca aquela definição, essa daqui é de um dos fundadores da permacultura, do Bill Mollison, que traz que a permacultura é um design consciente e manutenção de ecossistemas agriculturalmente produtivos que têm diversidade, estabilidade e resiliência dos sistemas naturais. Então, no fim, a gente está buscando, né, criar comunidades humanas que tenham como base sistemas naturais e que providenciem para a gente as nossas necessidades materiais e não materiais também. Então, no fim, a permacultura busca responder e nos ajudar com aquela pergunta, né? O que a gente precisa para viver bem, não só enquanto indivíduos, né, mas como uma comunidade humana. É daí que ela vem e é isso que a gente está buscando. A gente viu também que a permacultura, a gente busca seguir um caminho de pensamento, tendo sempre por trás de tudo a ética, que vai guiar nossas ações no cuidado com a terra, no cuidado com as pessoas e na partilha justa. E depois a gente vai entrando em esferas cada vez mais específicas, mais pormenorizadas. Primeiro uma análise de contexto, depois a gente buscando conceitos que vão sustentar nossas ações para, enfim, chegar nos conteúdos que são as técnicas. Na aula de hoje e na próxima também a gente vai trabalhar principalmente nessa esfera do contexto, entendendo o contexto que a gente vai atuar e com alguns conceitos que surgem a partir daí, como leitura da paisagem, como planejamento por zonas, como setorização, certo? Então, no método de design clássico em permacultura, a gente tem essas etapas. Hoje a gente vai focar em 3 delas. A análise de elementos, que é muito interessante, também vai ficar para a próxima, mas eu já vou dar algumas dicas, porque essas etapas elas estão bem embrenhadas, assim, certo? Mas hoje o foco principal são essas 3, leitura da paisagem, setorização e planejamento por zonas.
Da mesma forma aqui na nossa primeira aula, fiquem super à vontade para qualquer momento abrir o microfone e fazer perguntas, tá bom? Para a gente conseguir interagir ao máximo nesse formato virtual. Provavelmente numa aula assim presencial a gente faria alguns exercícios em grupos, desenharia um pouco, colocaria algumas ideias no papel, mas como isso não é possível nesse momento, a gente busca outras formas de interação. Mas vamos lá. Eu deixei essa tarefa para vocês na aula passada, para vocês iniciarem o planejamento de um espaço, né? Então, tomar como base um local que você trabalha, ou que pretende atuar, que pretende trabalhar, né? Pode ser um sonho, pode ser uma situação real. Buscar informações sobre o clima, vegetação, comunidade do entorno, inclinação e tudo mais, e montar um pequeno mapa desse espaço, né? Pedir também para vocês imaginarem pelo menos 5 elementos que gostariam de ter nesse espaço, dei alguns exemplos, e daí tentar colocar esses elementos no mapa. Perfeito? Vou mostrar para vocês aqui e pedir a participação também de quem eu mencionar, de alguns exemplos que chegaram aqui para mim, e vou pedir, se vocês quiserem, claro, né, para falar um pouquinho desse espaço, uns 2, 3 minutinhos, só para o pessoal entender a ideia e o que está sendo apresentado aqui. Para começar, eu vou convidar o meu amigo David. David, você está por aí? Está com o áudio funcionando? Para falar um pouquinho do seu desenho? Estou sim. Muito bom, vamos lá então. Pode falar um Esse pouquinho? aí posso, até porque, como eu falei até para a Karina, né, que está nos acompanhando aí, nos ajudando também com mentoria, a gente tem um terreno que, na verdade, o tamanho dele é 40 por 29. Nesse terreno a gente comprou para a gente construir uma escola e já conseguimos pagar o terreno, até agora a gente não construiu uma escola e uma base missionária. Aí, conforme depois do nosso curso de horta orgânica, aí eu falei que eu estava viajando com esse negócio de permacultura, eu quero aprender, e a gente acompanha muito o pessoal de Betânia, da Escola Beta, assim, para nós é fantástico o trabalho deles lá, e isso tudo foi despertando em nós. Então, o que aconteceu? Agora, após o tempo de inverno, que nós chamamos aqui que é o tempo de chuva, a gente carpinou o terreno, terminou inclusive domingo, e aí eu já, com essa questão toda, a gente pensou, por que a gente não pega o final do terreno, uma parte do terreno, para a gente começar a colocar em prática isso que a gente está aprendendo teoricamente. E aí eu já comecei a viajar, né? Aí eu já falei, meu Deus, o negócio é tremendo, e os sinais foram aparecendo de que é algo que Deus tem queimado ao nosso coração, porque passei num dia que eu estava indo para uma cidade, vi um sisteminha da Embrapa, aí já viajei mais ainda, aquela questão toda. Então, nesse terreno, eu separei dos 40, aproximadamente uns 15 metros, que vai até o pé de mangueira que está aí no canto. Desculpa aí o desenho, não sou muito bom desenhista, mas está aí. E diante disso tem 2 pés de coqueiro, que já existem no terreno. Aí, por que eu pensei nesse cantinho? Porque ele tem um muro, que nem está escrito aí, que é do vizinho do lado, mas eu vou passar uma cerca de tela para a gente proteger mais, para não ficar entrando nem animais, nem pessoas, né, e tal, para ficar pegando. Aí, nisso, eu pensei o quê? Já dá para fazer sombra, pelo menos nessa parte do lado, né, dependendo do que nós possamos plantar na horta e tal. E aí eu imaginei dessa forma, temos o desejo de instalar o sisteminha da Embrapa, que é a questão da piscicultura, né? Que é a questão do peixe, o tanque de peixe a gente usar para irrigação da horta, da plantação. A compostagem, já estamos guardando um pouco do mato ali que a gente, né, já usou. Vamos começar eu estou aprendendo um pouco disso aí, eu tenho até buscado aprender um pouco mais. Inclusive, tenho que assistir o que foi passado do pessoal lá de Betânia, né, que fizeram a live na terça-feira. Não consegui ainda assistir, porque eu estava fazendo as estacas para nós cercarmos aí, sabe, o terreno, porque, se Deus quiser, nós vamos colocar em prática logo, logo.
Então, foi mais ou menos assim que eu imaginei, plantação de hortaliças, daí eu coloquei horta, como se fosse de hortaliças, que é os dois perto do canto. No meio seria uma plantação, por exemplo, de tomates, que exigiria um pouquinho mais de espaço e tal, e eu creio que já ajudaria a proteger com relação a vento, tem muito vento no terreno nosso, e até mostrei que tem um declínio, né? Então dá para a gente usar até a própria gravidade para irrigar, mas eu tenho essa preocupação com o vento. Lá venta muito mesmo. Então, aí eu imaginei tentando fazer um quadrado de proteção, a gente fizesse as plantações, sabe? Mais ou menos Perfeito. assim, viajando. E aí o propósito nosso é esse. Coloquei até o propósito embaixo aí, porque, como sabemos, um dos princípios é a ética. Tem que ter um propósito, tem que ter algo para colaborar, né? E com a nossa comunidade, o nosso desejo é pegar famílias, por exemplo, que não têm uma roça e elas possam se integrar com a gente nessa horta orgânica, nessa questão das plantações, e assim a gente viabilizar para eles o alimento, mas também, quem sabe, até uma forma de renda, com a venda de um maço de coentro, a venda de um alface. E aí também tem algo que surgiu aqui na cidade, que é um projeto de lei que eles estão querendo instituir nas escolas municipais, a introdução de matéria com relação à parte de agricultura. Aí eu Perfeito. falei, oxe, então já vai ter aí o projeto de agroecologia para eles poderem levar os alunos e a gente compartilhar conhecimento com as crianças. Então, foi mais ou menos isso que a gente planejou e imaginou, e estamos sonhando com isso já. Muito bom, David. Eu vou fazer alguns comentários ao longo da aula, tá bom? Retomando o que você Sim. falou, mas ótimo, parabéns, um ótimo começo e estamos no momento dos sonhos mesmo. Depois a gente vai afunilando. Parabéns, muito bom. Ótimo desenho. Ninguém precisa se desculpar pelo desenho, tá bonito ou fake, é isso, né? É a forma como funciona melhor pra gente. Tá ótimo, tá muito claro. Eu vou passar o próximo, só pedir para a turma é, falar rapidamente. Se deixar, a gente fica conversando horas sobre os desenhos, mas vamos lá, né? A gente vai tentando. Binho, se estiver por aí, você conta um pouquinho para a gente qual que foi sua ideia? Tô sim, tá me ouvindo aí? Ô, tô sim. Beleza. Mandar um abraço pro pastor David aí. Aquele abraço, meu amigo. Então, Pai do Senhor, Binho. a gente já está fazendo a extensão, né, do projeto Beta, que é aqui em Betânia do Piauí, e que é na comunidade do Quixadá, e já está tendo a extensão na comunidade Barra do Juá e também na comunidade Quilombola do Baixão, o qual é esse projetinho aí, né? Aí a gente fez só a medição do terreno que a gente tem, que é em torno de 1.000 metros quadrados, então é um terreno muito bom. A gente já tem um salão da igreja e um salão para a gente fazer os trabalhos infantis, um banheiro, e a gente já tem uma cisterna construída, né? O projeto já iniciou, então a gente tem aí nos desenhos, né? Mais ou menos a gente só fez os quadradinhos no Paint mesmo e escreveu o que a gente sonha e algumas coisas já está fazendo. Então, já está fazendo, né, do lado do salão infantil, um canteiro de irrigação, já tem os potes, né, de barro já rachados, né, com água para ir molhando a terra de forma lenta, e também o canteiro econômico já está iniciando. Do lado já tem a compostagem, a gente já está fazendo essa compostagem, já está trabalhando com ela nesse canteiro, e do lado dela a gente deseja ainda fazer um pomarzinho, aí a gente vai decidir qual fruta seria melhor. Do lado da cisterna, na frente da cisterna, do lado do salão da igreja, a gente pretende fazer um galinheiro, né? E à frente aí do banheiro, que é também do lado dos dois salões, a gente também pensa em fazer um jardim de plantas do nosso sertão, né? Porque a gente tem bastante tipo de planta, a gente tem a palma, a gente tem mandacaru sem espinho, fazer tipo um jardinzinho mesmo, né? Mas a gente tem mais espaço para usar, mas ainda a gente está pensando no que seria bom, porque tudo que a gente tem pensado em fazer e já iniciou a fazer é pensando nos moradores da comunidade, né? A nossa comunidade, ela em 2015, se eu não me engano, ela foi considerada o menor DH, a comunidade com o menor DH do Brasil inteiro, assim. Então é um pessoal bem complicado de se trabalhar, mas por questão da miséria, por questão das dificuldades sociais, tudo, é aquela cultura o qual
você pode até tirar a miséria deles, mas parece que a miséria... Você pode tirar eles da miséria, mas a miséria não sai da cabeça deles assim, né? Então, é um pessoal que a gente tem trabalhado há alguns anos, graças a Deus, muita coisa tem mudado, mas eles não têm muita esperança da vida, assim, né? De coisas melhores. Então, esse projeto a gente tem iniciado para que eles plantem nos seus... Né, o curso já começou, então, para que eles plantem aí nos terrenos das suas casas, nas rocinhas que eles têm, para ter esperança de dias melhores, né, o qual eles possam colher e também ter a venda dos seus produtos, para que a família tenha um pouco mais de dignidade na compra dos mantimentos básicos, e até mesmo de eles terem essa cultura de eles conseguirem com as próprias mãos, né, e tudo isso daí. O nosso sonho, assim, às vezes parece ser um pouco mais distante, mas o nosso sonho é que eles não dependam mais do Bolsa Família, mas que eles dependam apenas do suor do seu rosto e eles consigam sobreviver com tudo isso daí. Então é mais ou menos isso que a gente fez, beleza? Muito bom, bom demais, Binho, perfeito. Beleza. Da mesma forma, eu vou trazer comentários depois. Vou pedir para a próxima pessoa também falar rapidamente aqui, que é o Nilo. Nilo mandou esse desenho maravilhoso. Você consegue contar um pouquinho para a gente do seu espaço? Quem ama o bonito lhe parece. É bem bagunçado aí, porque eu não sei desenhar, mas eu tenho 2 alqueires, estou pensando em montar uma ecovila, dividir isso, deixar metade para as filhas e outra metade montar a ecovila, mas vou mostrar o terreno como um todo. Esse amarelo aí são corguinhos, né, que se juntam. Obviamente, no meio, entre os 2 corguinhos, ele está a região mais alta, está indicado o norte para o alto do desenho, portanto, embaixo do desenho vem o sul, e aí nas áreas de pomar, de horta e agriculturáveis, eu fiz isso já está pronto, uma barreira de vento, já está pronto um pomar de mais ou menos 3.000 metros quadrados, e mais uma parte boa da mata ciliar e um reflorestamento naquele pescocinho mais em cima, aquele retângulo menor lá em cima. Está pronto a mata ciliar. Então, eu fechei onde eu vi que estava surgindo pequenas minas, mas gotinhas d'água, não tem mina boa. A mina vem de longe, na parte mais alta tem uma caixa d'água, tem uma estrada municipal que passa ao centro. Eu construí já um barracão, que tem uma cozinha já praticamente pronta para processamento, agregar valor, porque vender produto in natura, concorrer não dá resultado. Se você tiver uma ecovila aí com umas 10 famílias, não vai conseguir, né? Eu, nesses 2 últimos anos, tenho estudado muito e vi que essa coisa de uns 30.000 metros quadrados é bastante razoável para ter 10 famílias ou pessoas para tocar, porque realmente, quando eu tive lá 2, 3 pessoas, não dá conta disso. Eu tenho um pomar que tem 10 anos e eu perco muita coisa, né? Perco o café que eu tenho no pomar. Então, na verdade, eu me aposentei e faz 10 anos que eu comprei essa chácara, um pouco mais, e tenho apanhado muito. E acho que agora, estudando um pouco, vou tentar essa coisa de botar pessoas que tenham cola, né, que possam desenvolver um projeto de vida e dentro dos conceitos de permacultura. Atualmente tem metade desse grupo que estamos discutindo o assunto, né? Lá no meio da mata tem também algumas caixas de apis. Eu queria muito ter abelha sem ferrão. Essa terra é bastante razoável, um areião preto, e quase tudo que eu plantei lá deu bem, assim, de teste, né? Batata, mandioca, arroz, tem uma parte mais baixa para arroz, feijão dá muito bem. Interessante que tudo que é meio roxo dá legal, né? Bom demais. Então, estou na fase dessa discussão com esse grupo para dividir essa terra, fazer a escritura, montar uma associação para a gente ter um espaço para viver e discutir quais são os princípios dentro da que a gente definiu da rosa da permacultura, daqueles princípios éticos e das pétalas da permacultura. Bom Falei demais. rápido. É ótimo.
Foi uma boa síntese, Nilo. Muito obrigado. Ótimo desenho, muito bem representado. Também eu faço comentários. Só um detalhe aqui, ele é Ah, mais ou menos um pé do morro. Talvez isso explique que tem uma areia, uma terra razoável. Então, os rios vêm, então tudo esse rio vem lá de cima. Você vê que tem uma casca, vem de uma mina lá em cima, que já a mina sai de um pé do morro. Então, essa área é um pouco mais baixa, tá? beleza, Isso. perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua gentileza. Que isso. E o último, só para de alguns exemplos que eu trouxe também devido ao nosso tempo, se o Eric chegou por aí, se quiser falar um pouquinho, Eric, tá por aí? Que diz: Oi, gente, tô me ouvindo? Aê! De Boa! novo eu com dificuldade, deixa eu tentar ligar a câmera. Ah, Então, beleza, gente, Eric. aqui. Eu tô, inclusive, eu tava falando com meu amigo agora que faz agronomia e ele tava me dando umas dicas. Eu não consegui te reenviar o desenho porque hoje eu tava definindo as questões finais do projeto. Esse Uhum. terreno aí, ele é levemente inclinado, ele fica num condomínio residencial, tipo da Minha Casa Minha Vida, aqui em Forquilinha. E, enfim, a proposta básica que eu apresentei para ele é de fazer um corredor de árvores frutíferas. Na parte onde pega sol só até metade do dia, eu pretendo fazer a parte com as ervas medicinais, que daí, enfim, a gente vai trabalhar com a maior variedade possível. E os corredores, eles vão ser laterais, nessa posição que eu apontei as flechas, porém a gente está pensando na questão da inclinação do terreno. Então, talvez, como a inclinação é de 10 graus, enfim, da direita para a esquerda, como eu coloquei ali, a gente tenha que pensar em mudar a posição das canaletas, que a gente vai montar essa semana. Mas, a princípio, a divisão ficou assim, tipo, árvores frutíferas, plantas medicinais naquele canto, que é onde o sol se põe lá, enfim, ali naquele cantinho do muro, e os corredores horizontais vão ter hortaliças e folhas verdes, assim, verduras no geral. E aí, a intenção, na verdade, para esse lado do terreno, tem uma parte, um quadradinho de uns 10 metros quadrados, onde a gente conseguiria usar para plantar aipim, enfim, batata doce, esses frutos de raiz que a gente consegue plantar em diferentes épocas do ano, assim, milho, enfim. Então, é isso. Uma Muito apresentaçãozinha bom. básica, Bem mas básica, né? É isso que a gente pode hoje. Muito bom. É, só para concluir, eu coloquei ali a questão da composteira, mas É. a dica que o meu amigo me deu agora há pouco foi de fazer como que é o nome? Um círculo de bananeira? É Sim. esse o termo, né? Porque eu acho que a gente não vai dar conta de compostar todo o resíduo dos 400 moradores ali do condomínio, sabe? Então, a gente vai pensar em outras alternativas, assim, de tipo enfim, conseguir reutilizar a água e esses resíduos também, sabe? Perfeito, muito bom. Legal. Olha só, gente, eu trouxe esses também. Muito obrigado, viu, Eric? Eu vou fazendo alguns Imagina. comentários durante a aula. Alguns eu já fiz para você, né, nas nossas conversas também. Tem outros que eu não trouxe aqui por uma questão de tempo. Eu só queria mostrar para vocês, passando de novo, olha que legal, né? A gente tem 4 projetos diferentes, né, seguindo as orientações, e cada um vem de uma forma. Então, vocês percebem que tem muitas formas diferentes de representar, de acordo com suas habilidades ou a sua utilização de softwares, ou do computador, ou mesmo papel. Então, o importante é a gente conseguir representar de uma forma que a gente consiga entender, né? E mostrar as principais questões que a gente vê na paisagem. E é um pouco sobre essas questões que a gente vai falar hoje. Pode falar, Eric. Você quer falar? Não, eu só ia dizer que eu fiz no Instagram. Ah lá! Então, tipo, foi bem basiquinho, assim. Tem uma opção de flechinhas lá. Aí, tipo, eu só fui fazendo as linhas e ele apontava as flechas, sabe? Então, tipo, enfim, você escolhe o tamanho do pincel. É bem simplesinho, assim. Foi o jeito mais fácil que eu achei. Perfeito, exatamente. É isso, né? E cada pessoa vai achando uma forma que é mais fácil para si de fazer, né? Então, tudo bem.
O esquema é a gente conseguir buscar representar de formas que tornem esse conteúdo depois bem fácil da gente entender, mostrar para outras pessoas, conseguir passar a mensagem, tá bom? Então, muito bom, agradeço a vocês, também as outras pessoas que enviaram que eu não trouxe aqui, e a gente vai se falando para pensar nisso juntos, tá bom? Esse foi o primeiro passo. A gente vai agora dar uma olhada mais a fundo em algumas dessas coisas que vocês fizeram, e daí eu peço para vocês sempre terem o material de vocês como referência, porque vocês podem ir checando aquilo que vocês fizeram e ver o que a gente pode melhorar, né, pessoa a pessoa. Então, o primeiro passo que a gente sempre tem no design permacultura é a leitura da paisagem. E a leitura da paisagem nada mais é do que uma observação atenta e livre de julgamentos no primeiro momento que a gente chega no espaço. Alguns de vocês já estão numa área que tem trabalhado há um tempo, né, como o Nilo, Binho também já falou que tem algumas coisas acontecendo também. E, enfim, o importante é que a gente tente deslocar um pouco da pessoa que está ali no dia, do dia a dia e dos julgamentos que a gente tem, dos sonhos que a gente tem para a área e tentar observá-la, né? Como essa área é. Nos manuais clássicos em permacultura, se recomenda que você faça pelo menos isso por pelo menos 1 ano antes de intervir, se possível. Por que isso? Para a gente conseguir observar o comportamento do espaço ao longo da variação, né, de estações, principalmente. Então, tem algumas regiões que aqui no Brasil, como ali mais para o Nordeste ou para o Norte, que a variação é menor de temperatura, mas, por exemplo, tem a época da chuva e a época da seca. Então, o terreno muda muito, dependendo da parte do ano que a gente está. Então, se você tem a possibilidade de observar a sua área por pelo menos 1 ano, ótimo. Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Que a gente muitas vezes não tem essa possibilidade. Então, nesse primeiro passo de leitura da paisagem, ajuda muito pesquisar o histórico de uso e ocupação da área. O que era ali antes, né? Ou o que acontecia nessa região antes de eu chegar. Então, vale muito a pena isso, conversando com pessoas, buscando registros históricos, notícias, matérias, para a gente entender onde a gente está pisando. Eu acho muito bonito que o primeiro passo do design de permacultura não é intervir, é observar, né? Então, a partir dessa observação que a gente vai começar a observar potencialidades e desafios da nossa área, porque muitas vezes ela pode nos dizer potencialidades que ela tem que a gente nem imaginou, né? Que estão antes das nossas ideias, né? O próprio espaço já pode indicar algumas coisas. Então, esse é o primeiro passo e eu gosto sempre, vou até pedir desculpas ao pessoal que já fez o curso de hortas, que em alguns momentos algumas coisas se repetem, porque a base é a mesma, né? Então, a gente gosta sempre de trazer esse exemplo aqui do aeroporto de Cumbica, como um exemplo não legal de leitura da paisagem, né? O aeroporto de Cumbica fica lá em Guarulhos, vocês devem, o maior aeroporto, né, que a gente tem por aqui. E vocês sabiam que a palavra cumbica significa área de nuvem baixa ou nevoeiro, que é uma área que tem alta umidade relativa do ar? Então imagina, né? Um local que foi construído um aeroporto gigantesco, se tivesse entendido o significado da palavra, uma leitura simples, né? Entender a história desse lugar, talvez não fosse o lugar mais apropriado para se construir um aeroporto. Gosto também do exemplo do Rio Tamanduateí, né? Lá em São Paulo, que hoje está desse jeito, passa ali na Avenida do Estado. Tamanduateí, ele significa rios de muitos tamanduás, ou então rio de muitas curvas. E a intervenção que foi feita nessa paisagem foi de retificar esse rio, deixar ele reto. Então, vocês veem duas alterações drásticas na paisagem, outra é a escala, mas que se a gente conhecesse a história, entendesse essa paisagem antes, provavelmente o resultado seria bem melhor, né? A gente teria espaços muito mais agradáveis, muito mais harmônicos. E é isso que a permacultura propõe. Vamos observar antes e entender, né? Nesses próximos slides, eu vou mencionar algumas questões que são essenciais na leitura da paisagem para vocês fazerem, né? Como eu disse antes, a gente já falou um pouco disso no curso de hortas, mas vou revisar aqui. E peço para que vocês olhem se no desenho que vocês fizeram, esses itens estão elencados, porque eles são essenciais para passos futuros. Então, o primeiro de todos é a dimensão do terreno.
né? Eu vi que nos mapas de vocês, em alguns deles aparecem as dimensões. O David falou, o Bin falou, acho que Nilo, o Eric acho que não colocou, mas eu mencionei para ele no chat. Então, vejam se está indicado certinho qual que é a dimensão do terreno, porque isso vai fazer muita diferença para a gente fazer o planejamento depois. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas acontece muito de você falar, eu quero ter composteira, horta, sisteminha, Embrapa, cisterna, um galpão, e daí a hora que a gente vai para a área, não tem espaço. Ou o inverso, a gente tem uma área muito grande e não sabe direito como ocupar. Então, ter uma noção das dimensões do terreno é essencial para uma boa leitura da paisagem. A seguir, muito importante mostrar a declividade. Eric mostrou isso na inclinação do terreno lá na ilustração que ele fez no Instagram. Então, é muito importante vocês fazerem essa indicação no desenho. No desenho do Binho, por exemplo, são 2 imagens aéreas. Então, se isso não está escrito, a gente não consegue saber só pelas imagens aéreas como que é a declividade, ou se o terreno é simplesmente plano. Então, é muito importante fazer essa marcação no desenho, ou então representar de formas diferentes. Vou mostrar para vocês depois algumas imagens, mas a gente pode ter, além das imagens aéreas, também vistas frontais do espaço. Então, como que a gente vê isso de frente? A gente vai ver que tem isso influência no caminho da água, no melhor lugar para a gente colocar uma construção, e assim vai. Então, declividade essencial para a gente ler na paisagem. Depois, uma coisa que o David fez no desenho... tem várias técnicas, viu, Nilo? Eu vou mostrar para vocês a representação, né? Mas é um trabalho de topografia. A gente tem algumas ferramentas bem simples, como um pé de galinha, que ajudam a gente a fazer as curvas no terreno, né? Se você quiser fazer em loco. Então, a gente pode conversar depois sobre isso. Dá para fazer, sim. Sobre as plantas, o David colocou, né, que já tinha coqueiro, se eu não estou enganado, palmeiras, né, no seu terreno. Então, indicar quais plantas já estão lá, tanto para a gente saber quais que podem ajudar, quais que se dão bem e quais aquelas que podem, no futuro, trazer algum tipo de problema para o planejamento que a gente tem. Como a gente vai manejar essas plantas? Elas podem indicar muitas coisas, podem indicar o tipo de solo, né? Pode indicar precipitação, clima. Então, estar atento às plantas que já tem, mesmo aquelas que a gente tende a chegar no terreno e já querer tirar. Vamos observá-las primeiro antes de retirar. É também essencial a gente observar animais, tanto a fauna silvestre quanto a fauna doméstica de criação, que estão presentes ali na área que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar, ou no entorno, né? Então, dependendo da região que você está, isso tem impacto, né? Impactos diferentes. Seja a iguana, seja a cabra, seja, por exemplo, um amigo nosso tá com um trabalho muito bonito em Monteiro Lobato. Eles têm uma questão muito grande com javalis que invadiam os canteiros, né, de mandiocas, e uma noite destruía tudo. Enfim, conhecer isso antes de intervir é essencial para a gente conseguir ter um sistema harmônico. Que mais? Vizinhança. Então, não só entender a área que a gente está, mas o que está no entorno, quais relações que a gente pode estabelecer, seja para comercialização, né, seja para parcerias de troca, é muito importante. E também ver experiências bem-sucedidas. Acho que em todas as mentorias que a gente está fazendo, a gente conversa sobre isso, né? Procura alguém que veja se tem alguém na região que você está, que já plantou isso, ou que já fez isso de alguma forma, ou que já sabe fazer cisterna, porque ali a pessoa já tem experiência, que muitas vezes a gente não tem. Então, é um caminho essencial também para o sucesso do nosso espaço. Outro dado que eu acho que vale a pena vocês mencionarem no desenho, a fala de vocês foi bem rápida, né? Acho que se cada um tivesse mais tempo, a gente ia falar mais coisa. Mas é muito importante localizar, né? Onde a gente está, como é que é. Quanto que chove por aqui, como que é o comportamento da temperatura, porque isso faz muita diferença também no nosso planejamento. Então, mostrar para vocês fontes de informação bem simples, né? Se a gente coloca
hoje mesmo, quando você tem acesso à internet, dados climatológicos, o nome da cidade, a gente já consegue informações muito facilmente. Esse aqui, como exemplo, é da cidade de Teresina, no Piauí. Então, esse gráfico mostra para a gente, nas barras azuis, como que é o comportamento das chuvas ao longo do ano. Então, a gente vê, olha só, de dezembro, começando em novembro, de dezembro até maio, um período de mais chuvas, que é o que o pessoal falou, né, que chama de inverno, e a gente tem aqui um período quase sem chuvas, que é o chamado verão. E aqui nessas duas linhas, a gente tem a variação de temperatura, que é as mínimas, né, no gráfico na linha azul, e aqui as máximas ao longo do ano na linha vermelha. Aqui no meio a gente teria a linha média de temperatura, mas é muito mais importante saber as máximas e as mínimas do que a média para a gente, principalmente quem vai trabalhar com produção agrícola, né? Então, esse dado aqui não precisa estar no desenho. Pode fazer pergunta, Nilo. Não precisa escrever no chat, não. Pode perguntar. Só abrir o microfone e falar. Eu comecei a observar mais atentamente essa questão de clima. Não sei se é porque a minha região é montanhosa, mas assim, e é grande o município, não tem nada a ver o norte, sul, leste, oeste com o centro, que é a City, né, a cidade. Varia bastante, até como fica a 10 quilômetros a chácara, às vezes tem. Choveu aí? Não, mas não caiu nenhuma gota. Aqui caiu um temporal. No outro lá, a pergunta é: esses dados por cidade representam uma média? Essa média é razoável, já que chove aqui, não chove lá, mas no dia seguinte chove? O que você acha? Eles são um bom ponto de partida para a gente, mas nunca a informação real do espaço que a gente está, né? O recomendável é você conseguir fazer essas medições na área que você está, né? Por isso que falam desse 1 ano de observação. Então, é muito fácil da gente conseguir medir a precipitação ao longo do tempo, né? Coletando a água da chuva e medindo isso. E também é muito fácil da gente verificar a variação de temperatura ao longo do ano com termômetro, né? Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, Nilo, vale a pena. Os dados que a gente tem de regiões são de estações meteorológicas que estão localizadas em um determinado ponto. Então, se esse ponto é perto da sua propriedade, ótimo. Se ele for mais longe, varia mesmo. Então, a gente tem como ponto de partida, mas não como medição definitiva. Tá certo. E esse índice de precipitação provavelmente, você também vai ensinar alguma dica? De como fazer? Posso mandar para De- vocês também. É bem facinho. É um copinho escalonado. Eu mando para vocês depois no Tá nosso bom. grupo. Bem, Já, bem tranquilo. já a temperatura já não, já o aparelho é mais complicado. Isso, é um termômetro, daqueles termômetros simples de parede mesmo, a gente consegue fazer isso, né? O termômetro não é Sim, nada mas muito. ele teria que ler. Não tem nenhum que vai registrando, assim já é mais complicado. Ao longo do tempo é. Tá bom. Ambos precisam de um acompanhamento, né? Pessoal mesmo, né? Para a gente conseguir fazer. É, existem equipamentos mais avançados, mas aí tem um custo maior também, né? Mas é possível. Outra forma de vocês terem esses dados também é na forma de tabelas, né? Aqui a gente tem na forma de gráfico, aqui na forma de tabela, só marcado da mesma forma. Então, esses dados, em geral, aqui no Brasil estão bem disponíveis, ou a gente consegue medir também. Isso é essencial, tá, gente? Não pode esquecer de ter dados climatológicos para o nosso planejamento. Tem também, e aqui eu vou falar um pouquinho do trabalho que o David mostrou no começo sobre estruturas. Estruturas que já existem no espaço que a gente está. Se tem construções, tem um banheiro, um galpão, uma cisterna, antes da gente fazer a intervenção. E daí vou já dar uma diquinha, David, para a próxima aula, você fez o recorte da área que vocês querem fazer a produção, né? Mas ampliar para o terreno todo, para a gente saber quais estruturas que tem ali e às vezes elas podem ajudar também na nossa horta, né? Na nossa produção. Beleza? Ok, Ótimo. sim. Faz da área toda, né? Porque a gente vai começar a perceber que esses elementos podem se conectar. Então, ou fazem sombra, ou tem área de coleta de água, né? Ou geração de resíduos. Então,
inclua também as estruturas que já existem. Quem mais falou do muro? Alguém também falou que faltou representar o muro, então pode colocar também, porque isso vai influenciar no nosso planejamento. Muito bom. Caminhos também, foi Nilo que falou, né, da estrada que passa ali perto. Então, isso é muito importante da gente colocar na nossa leitura da paisagem. Como que a gente chega e como que a gente sai da área. A gente sai de carro, chega a pé e tudo mais. Nilo falou também, né, da montanha, se isso influencia sim, né? Então, a altitude, a localização da nossa área tem uma influência muito grande. Então, é muito importante estar atento a esse microclima, porque vai ter uma diferença na área que a gente está. Enfim, eu passei bem rapidamente, isso eu vou deixar com vocês depois, mas peço para vocês depois checarem ali nos desenhos de vocês, nesse primeiro exercício, o que foi feito, o que faltou. Porque aqui a gente está fazendo uma caracterização da nossa paisagem, uma caracterização da nossa área, né? Então, a partir daí, a gente vai começar a representar. Pode ser com uma foto simples, né? Uma foto aérea, como alguns de vocês mostraram. Sempre importante, indicação do norte, a gente já vai ver por que tem que ter o norte. E uma indicação de escala, vocês estão vendo aqui no desenho, para indicar as dimensões, né? Então, isso é muito importante. Uma outra forma de representar, que Nilo perguntou ali em cima das curvas, é assim, ó, esse daqui é um mapa topográfico, e aqui a gente, apesar de não ser em corte, a gente consegue identificar áreas mais altas e áreas mais baixas do nosso terreno. A cada linha, é que está meio embaçada aqui a imagem pela apresentação, mas cada linha, qualquer ponto que tiver nessa linha aqui, ele está na mesma altitude. Qualquer ponto que tiver nessa linha aqui, está na mesma... Vocês estão vendo meu mouse se mexer, né? Ou não? Sim. Sim, boa. Sim, perfeito. Qualquer ponto que tiver nessa linha aqui, ele está na mesma altitude, e assim sucessivamente. E a diferença de altitude entre um ponto e outro é de 5 metros nessa representação aqui. Então aqui, por exemplo, a gente está a 840 metros de altitude. Aqui, 835, 830 e vai caindo. Então a gente sabe que nesse terreno aqui, ó, a gente tem uma queda. Perfeito? Mesmo olhando de cima. Aqui da mesma forma, queda, 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 queda. Aqui é meio que um vale, onde se encontram dois morros. Então isso ajuda muito a gente no planejamento depois, né? A gente pode representar dessa forma aqui, ou também dessa forma, se você quiser, com um perfil. A gente está aqui mostrando que tem um declive nessa direção, né? Aqui, no caso, uma representação bem simples de uma área de mata ciliar, com o rio passando no meio. Então, a gente vê que tem um declive. Então, todas essas informações, gente, com relação à leitura da paisagem, quanto mais a gente tiver, melhor. Quanto mais completo for, melhor. Né? Porque aí a gente se torna precavido de possíveis questões que possam aparecer depois, certo? Então, aproveitem para representar da melhor forma que vocês puderem nesse momento. Faz mapa de cima, faz corte. Se quiser fazer esse esquema de curvas, é muito bom também. Vou sugerir depois também um material para vocês de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa medição. Mas tudo vai ajudar a gente nesse primeiro passo do processo de design, que é a leitura da paisagem, certo? E daí eu trouxe só algumas imagens para a gente observar nesse começo, né? Olha só como as paisagens já indicam muita coisa para a gente, né? Sem a gente ter acesso a muitos dados. Essa daqui é em Boa Vista do Acará, no Pará. A gente já observa que é um ambiente com uma abundância de água, né? A gente tem a floresta aqui em pé, né? Mostrando que essa vegetação predomina na região, tem abundância de água, bastante sol também. Então, a gente sabe que aqui a variação climática de temperatura é muito pequena, né? Localização na região norte, então não tem muita diferença de deslocamento do sol. Enfim, aqui outra imagem, essa daqui é no epicentro Marizá, em Tucano, sertão da Bahia. Olha como a paisagem já mostra para a gente que é muito diferente, né? As plantas mostram que esse contexto, que essa paisagem é diferente.
aqui uma outra imagem de um ambiente que a gente também lida, né? Que é no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma vegetação exuberante de Mata Atlântica, com diferenças de altitude gigantescas e ocupações humanas, né? Bem adensadas aqui. Então, como que a gente faria um design numa região dessa, numa casa dessa, né? A gente considera esse entorno, considera a ocupação humana, tudo isso é muito importante. Essa daqui é no Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul, e mostra, olha só, uma ilha de vegetação mais arbórea, arbustiva, e aqui parece um pasto, né? Uma planície. E isso daqui mostra, né, uma característica muito importante do Pantanal, que é o alagamento. Então tem uma época do ano, alguns meses do ano, que essa região aqui, ela está toda alagada, mas essa área aqui não. Essa área aqui ela é um pouquinho mais elevada e ela permanece seca, né? Essas duas próximas imagens aqui são muito interessantes para a gente observar a paisagem ao longo do tempo. É o mesmo lugar, né? Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Aqui numa época de mais chuva, aqui numa época de mais seca. Então, olha só, mesmo lugar, como muda, né? A paisagem que a gente está. Por isso que se sugere pelo menos um ano de observação. E assim a gente vai. Aqui é o altiplano boliviano, uma região mais desértica, né? Poucas plantas, poucas fontes de água. Então, essa observação, seja da nossa área, seja da região, ela vai ser muito, muito importante para os nossos próximos passos. Então, meus amigos e minhas amigas, primeiro passo, observar. Observar muito, o máximo que der, anotar, trocar informações, para que as nossas intervenções sejam muito conscientes, muito bem embasadas, e a gente não partir lá da técnica, né? A gente tem muita vontade e tem sonhos também que a gente vai colocar em prática a partir da forma, mas a gente vai fazer o caminho inverso, a partir do contexto. Certo? Depois que a gente faz essa leitura da paisagem, o próximo passo do design de permacultura é muito interessante e se chama setorização. Alguns de vocês já fizeram isso nos desenhos, né? E foi intencional esse trabalho, né? Uma parte de observação do que se apresenta na paisagem, e a setorização, ela fala das energias que a gente não tem controle algum, né? Que vem de fora da nossa área, mas que estão presentes ali. Como assim? A água, o sol, os ventos, o fogo, a poluição, a energia, sons, são todas energias independentes da nossa vontade de início, né? Estão presentes. Elas vão chegar, passar pela nossa área e ir embora. Então, é muito importante a gente entender como elas funcionam, como elas se comportam na paisagem. Então, vocês veem, no passo inicial, vocês fizeram a leitura da paisagem, como ela é. Então, vocês têm o mapa, tem inclinação, tem dados climatológicos e tudo mais. Agora a gente usa essa base para entender como essas energias vão se comportar na área que a gente vai trabalhar. Então, como que é o comportamento de cada um desses no nosso terreno? A gente vai ver aqui alguns exemplos, mas vocês vão ver que vai ficar de lição para casa entender como é o comportamento desses setores e qualquer outra energia que vocês imaginam que passa pela área de vocês, tá bom? Então, primeiro, aqui puxando minha formação em biologia, lembrando um pouquinho de como que é o comportamento, né, o deslocamento do nosso planeta em relação ao Sol e o que isso influencia, né? Nosso planeta esférico, ele circula, né, tem dois movimentos, e ele tem uma movimentação em relação ao Sol. E devido a essa movimentação, a gente vai ter diferentes estações do ano, certo? A gente tem o verão, a primavera, o outono e o inverno. Então, dependendo do lugar no planeta que você está, essas estações vão se comportar de uma forma diferente, né? Então, aqui no hemisfério sul, onde a gente está, né, a gente acabou de ter agora o início do outono, em março, né, no equinócio de março. E daí a gente vai caminhando em direção ao solstício aqui, que é quando começa o inverno. Depois a gente vem para a primavera, aqui no equinócio de setembro, até o verãozão, né, no solstício de dezembro. E sempre bom lembrar
que dependendo da região, os nomes acabam mudando, né? Ali na região do Piauí, o pessoal chama só do inverno e verão. Lá no Pará também era assim, inverno e verão com relação à chuva. Mas quando a gente fala de posição do planeta, a gente tem essas variações. E o inverso, né? Enquanto no equinócio de março começa o outono, aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte vai começar a primavera. A gente não vai falar muito disso, só para a gente lembrar que é isso que acontece, né? Onde eu estou aqui em Jundiaí, né? É muito interessante, assim, porque varia a posição do Sol ao longo do ano, onde ele nasce e onde ele se põe. Então, a gente consegue observar no horizonte, né? Ele caminhando para norte e para sul. Por isso que é muito importante a gente marcar no nosso mapa onde que é o norte. Quanto mais próximo do Equador, menor essa variação. Então, para o pessoal que está no Piauí, vai sentir isso menos. Né? Para o pessoal que está mais para o sul, vai sentir mais, né? A inclinação do Sol. Não sei como é para vocês aqui, mas aqui em Jundiaí, que acontece agora aqui no outono, né? Conforme a gente vai chegando perto do inverno, o Sol vai nascendo cada vez mais a norte, assim, mais a norte. Então, tem uma área da minha casa, que é onde eu faço pequenos plantios, que eu moro na cidade, que na primavera e verão é possível plantar, que bate sol, né? Durante 6, 7 horas no dia. Agora, no outono e inverno, quase não bate, né? Porque o sol se desloca e tem construções ao lado da minha casa. Então, na hora que eu fiz a setorização, isso foi percebido, né? Então, a gente deixa de gastar energia, por exemplo, com plantios que não vão ser bem-sucedidos simplesmente por falta de luz. Então, isso varia. Então, peço para vocês fazerem essa experiência de observar locais de nascimento, né? E de onde o sol se põe ao longo do ano. E observar o caminho que ele faz no céu, porque isso vai ter influência em tudo. Na localização da nossa horta, na disposição dos cômodos da casa, né? Onde vai fazer sombra, onde vai fazer sol ao longo do ano. Vocês vão ver que eu vou dar uma pincelada assim, em todos esses setores, porque é bastante coisa, a gente só tem 3 aulas, a gente precisava de várias aulas para ficar conversando mais a fundo, mas fiquem atentos a isso, e tem várias formas de representar, né? Então, lembrar que aqui onde a gente está, no hemisfério sul, a face norte é muito, muito importante, porque seja no verão, seja no inverno, é a face onde a gente vai receber luz do sol. Em alguns manuais isso é invertido, porque eles são escritos por pessoas que são do hemisfério norte, tá? Então, essa imagem aqui é muito legal, que ela mostra o caminho do Sol no verão, né? Que ele nasce num ponto aqui mais ao sul, ele faz um caminhão e se põe mais ao sul aqui. No inverno, ele vai se deslocando para norte. E daí, essa face aqui que recebia o Sol no verão, ela deixa de receber Sol no inverno. Então, isso é essencial para o nosso planejamento, certo? Se na realidade de vocês essa variação da inclinação do Sol não é presente, fica muito mais simples o planejamento, é muito mais estático, né? Do que lidar com as variações do caminho do Sol ao longo do ano. Bom, Sol, já falamos, agora vamos falar um pouquinho de vento. E André, aqui, por favor. pode falar, Nilo. Você falou que ele caminha, na medida do inverno, ele vai mais para o norte, né? Quer dizer, ele Exato. abaixa. Mas Isso. onde ele nasce e onde ele se põe são padrões ou também arrasta para o norte? Também arrasta para o norte, também arrasta para o norte. Tá vendo essa imagem aqui, ó, que eu estou mostrando? Com o mouse aqui, ó. Ela mostra exatamente isso. Ele tende a se deslocar, ele faz esse caminho no horizonte também. É muito interessante de ver, Nilo. Então, observa que muda sim, né? Você está em Angatuba, tá numa latitude bem parecida com a minha aqui. Então, vai variar, vai variar. A partir Minha janela é no nascente, dá para observar. Isso. Observa que é interessante, é interessante. Tá bom? Uma sugestão, André, desculpa. Pode falar, Paulo, você é especialista nisso, cara. Eu ia sugerir isso que ele acabou de falar. Ele tem uma janela que está voltada para o nascer do sol. Uma experiência muito interessante é de riscar na janela todo mês.
a posição que o sol está nascendo. Você sempre senta no mesmo lugar e risca na janela onde que o sol nasceu. Faz isso todo mês. Dá para perceber bem direitinho na janela, usando a janela como uma régua. Eu não entendi. Risca onde? Na janela onde? Na janela mesmo, na parte de baixo ali da janela, onde Sei. que você está enxergando o sol nascer. E aí você Sei. vai perceber que vai passando os meses, ele vai mudando de lugar mesmo. É muito legal de fazer, Vai vale para um muito a lado e vai pena. para o outro. Tirar a foto do mesmo lugar, né, Paulo? Da mesma posição, indicando o Aí é mesmo mais lugar. legal ainda. É muito bom. Perfeito. Vale a experiência. E muito mais que a experiência, né? Vale muito para o nosso planejamento. Então, façam que é sensacional. Muito bom. Além do sol, é importante a gente falar dos ventos também. Eu trouxe essa imagem aqui, que é da Horta da Seriema, lá em Botucatu, que Botucatu é a cidade que eu mais conheço, né, nessa vida. Morei 13 anos por lá, e Botucatu, o nome já indica, né? O nome da cidade significa Terra dos Bons Ares, né? É um local que venta bastante. Então, é bem fácil de você identificar locais de onde o vento vem para onde ele vai. Se é um vento que é de chuva ou um vento seco. E essa horta aqui já mostra isso, né? Essa barreira que a gente tem aqui é uma barreira que a gente chama de quebra-ventos. David falou bastante, né, do perigo e do problema com ventos, David. Está analisando esse setor de uma forma muito prudente, é essencial analisar isso. Então, não é o momento agora da gente planejar quebra-ventos, mas você já sabe que o vento está presente, que você vai ter que lidar com ele de alguma forma, né? Então, a paisagem indica isso para a gente. Né? Aqui umas imagens mais ilustrativas do efeito que o vento tem em árvores, né? André, pelo Oi, visto, sou o cara mais chato, mas não é é, chato não. na nossa região, não sei se em toda, fala que o vento sul é o vento que não é bom, é o vento frio. Isso é no hemisfério sul? É na região É regional, é regional. regional? Regional. Não necessariamente, né? Depende muito do esquema de correntes que a gente tem, né? Eu sempre gosto de observar por região, por cidade, né? Sei. Lá em Botucatu eu tenho essa memória bem forte de o vento que vinha de norte, ele vinha de chuva, vinha chuva, eu tinha certeza, assim, quando o vento vinha de norte, eu já sabia que vinha carregado de chuva. E o vento mais predominante era o vento sul-sudeste, né? Era um vento mais seco. Então, vale muito a análise da região, né? Você pode observar isso e também a gente encontra essas informações em dados de padrão meteorológico da cidade, tá? Mas é por região. O importante é a gente entender esse caminho que o vento faz, de onde ele vem para onde ele vai, que daí a gente vai começar a planejar. Se você não tiver muito tempo, você pode observar a partir das árvores, né? E essa imagem é só ilustrativa para mostrar isso, né? Como que o vento tem um impacto muito grande no crescimento das plantas. Quando a gente fala de árvores, as árvores elas têm mais resistência, elas vão se desenvolver, vão ter uma alteração na sua formação, mas elas vão se desenvolver. Quando a gente fala para hortaliças, o impacto é muito grande, né? O vento ele tem um impacto bem grande na fotossíntese das plantas, e as nossas plantinhas vão crescer muito menos se elas estão numa área com bastante vento. Então é importante considerar. Na zona rural, especificamente, pessoal, muito importante o setor do fogo. Então, um incêndio, né, na zona rural, ele pode destruir trabalhos de anos. Então, observem sinais presentes na região de vocês, históricos, para construir possíveis aceros, zonas que vão impedir que esse fogo se alastre, né? Então, para quem mora em regiões de Caatinga, de Cerrado, também é bastante presente e bastante perigoso. Então, estejam atentos a isso, né? Incidência de raios também e tudo mais. Com relação à água, que é uma energia, nossa, muito forte que a gente tem presente, né? Seja com as chuvas, sejam com rios, com lagos, é muito importante a gente entender a dinâmica dela no nosso terreno. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo, né, para mostrar como a gente aprende errando também, né? Quando começamos a trabalhar em permacultura em 2009, lá em Botucatu, a gente, super empolgado com as técnicas, foi fazer um forninho de barro, né? Numa área que a gente se reunia geralmente.
E fizemos o forninho, foi aquela festa, todo mundo feliz, com o forninho ficou bonito, começou a secar, né? Fizemos em janeiro. Passou 2 meses, o forninho foi lavado, porque a gente esqueceu simplesmente de analisar o caminho da água. E o nosso terreno era assim, o declive vinha nessa direção, aqui era exatamente o caminho que a água fazia. Então, imagina se a gente tivesse construído uma casa, né, nessa região, ou colocado nossa horta, ia lavar tudo. Então, análise simples do espaço, do caminho, por onde a água vai no nosso terreno, vai nos ajudar bastante antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção. Eu coloquei aqui uma imagem ilustrativa também. Essa é uma horta das muitas que existem na cidade, né, em São Paulo, de hortas embaixo dos linhões de energia, ou das torres de energia, né, que tem uma discussão bem mais longa sobre a utilização dessas áreas, mas pus para ilustrar que é importante saber energia elétrica, né, se passa na sua propriedade, se não passa, se tem previsão de passar, quais as implicações que isso vai ter. Me lembro eu trabalhando também em Boa Vista do Acará, passava o linhão de energia lá perto da Associação de Produtores, então era uma área que, por ser o bioma amazônico, né, o crescimento era muito rápido, a regeneração muito rápida das árvores, mas era uma área que de tempos em tempos a concessionária de energia cortava toda a vegetação no chão, então qualquer esforço de utilização daquela área ia acabar, né, ao longo do tempo. Então era uma área que não permitia que a gente utilizasse. Não vale muito a pena saber desses impactos e também pensar se você vai ter uma fonte de energia elétrica, que pode ser bastante importante também para os nossos trabalhos. Trouxe alguns exemplos e daí dando algumas sugestões de como representar isso no mapa de vocês, né? Então, quando você tem um estudo de onde o Sol nasce, de onde ele se põe, qual é o caminho que ele faz no céu, você consegue representar isso no mapa. Então, esse aqui é um esquema do próprio livro do Bill Mollison, que mostra essa representação de sol de verão. Então, o sol de verão nascendo, se pondo desse lado, ele vai fazer esse caminho no céu. Aí o sol de inverno, que ele vai fazer um caminho mais inclinado. Caminhos de ventos, aí você tem que indicar de onde que ele vem, para onde que ele vai, como ele vai incidir. E daí os critérios que você vai criar ficam à vontade, né? Se quer indicar aqui um vento, esse é mais de chuva, você pode indicar. A gente quer aqui um vento mais frio, como o Nilo falou, né? O vento sul, marca também no seu mapa. Dessa forma, pode ser de outras também. Nesse desenho aqui, a gente indicou que ele vem dessa direção em relação ao terreno, né? Então tem um vento aqui de tempestade de noroeste e aqui um vento predominante de sudeste, né? Posição do Sol, né? E aqui, que mais a gente tem no entorno, né? A gente tem o que está em volta do terreno. Então, vejam que a forma de representar vai variar muito. Vocês podem escolher o que faz mais sentido para vocês e como isso vai incidir no terreno. Então, o importante é representar, colocar o máximo de informações possíveis. Acho que Binho colocou um pouquinho, né? Não, Binho não, eu ia falar para colocar isso no seu desenho. Nilo colocou algumas questões de água, indicou o norte. Então, isso é o que a gente chama na permacultura de setores. Aí uma dica, se o desenho de vocês estiver ficando muito poluído, com muitas informações, vocês podem trabalhar em camadas. Então, se for no papel, a gente usa bastante papel vegetal. Então, faz um mapa base e daí vai colocando camadas por cima, indicando esses setores. Então, uma camada de sol, uma camada com os ventos, outra camada com o comportamento da água e assim por diante. Se você faz no computador, você pode ir criando diferentes arquivos, né? Coloca uma camada que representa uma determinada coisa. E daí vai deixando cada vez mais complexo, porque depois fica um tanto difícil da gente conseguir visualizar todas essas informações num mapa só. Certo? Então, ó, mais um momento de pausa e revisão. A gente começou pela leitura da paisagem, identificando como é nosso ambiente. Passamos agora pela setorização, que vai indicar as energias que vão transitar pela nossa área,
independentemente inicialmente da nossa vontade. E agora, um outro passo do processo de design em permacultura é o planejamento por zonas. Essa daqui, gente, é uma daquelas coisas que a gente pensa que são óbvias no começo, mas que por vezes a gente esquece de pensar. O planejamento por zonas na permacultura também lida com energia. Nos setores vocês viram que a gente fala da energia que flui pelo ambiente. No planejamento por zonas, a gente vai tentar pensar no planejamento da nossa área visando a nossa energia, o quanto de energia que a gente vai gastar para manter uma determinada área. E aí eu fico imaginando a situação do Nilo, né, que tem uma área, se não fizer planejamento por zonas, vira uma zona. Isso, o Nilo que tem uma área grande, né? Eu já tive essa experiência também, de morar numa área que era grande e daí você quer ocupar tudo, né? E no fim, não tinha perna, era pouca gente envolvida. Então, o planejamento por zonas ajuda a gente entender quais as áreas que precisam de mais visitas nossas, né? E quais áreas que a gente precisa visitar mais. Porque quanto mais eu preciso visitar e quanto mais a área precisa, mais vezes eu vou ter que ir lá ao longo do dia. E isso pode parecer bobagem no início, mas isso faz uma diferença danada no nosso dia a dia, né? Se sua horta fica a 20 metros da sua casa, o seu cuidado com esse espaço, que precisa de cuidado diário, vai ser muito maior do que se sua horta ficar a 1 quilômetro da sua casa, né? Então, ter essa noção da disposição dos elementos no espaço é essencial. No planejamento por zonas em permacultura, vocês vão perceber que é feito dessa forma aqui, ó, é chamado de zona enumerado, zona 0, zona 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que a zona 0, por convenção, geralmente é a casa, a residência, ou uma estrutura onde você tem um galpão, uma escola e tudo mais, é onde tem mais energia concentrada, onde a gente passa a maior parte do tempo. E daí essas zonas vão aumentando de número, né? Zona 1, 2, 3, 4, 5, e diminuindo a quantidade de energia gasta, seja para manter essa área, ou seja que a gente precisa ir. Então, tende a diminuir essa energia. Em geral, alguns elementos aparecem mais numa zona e menos numa outra. Mas isso não é padrão. O importante para vocês, quando vocês forem colocar isso no mapa, é imaginar quais áreas que vão precisar de mais ou menos cuidado, onde você vai gastar mais ou menos energia. E também quais áreas que têm mais autonomia, independentemente de você. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos supor numa zona rural que a gente tem a casa. Se a gente está pensando num sítio, na zona 1 a gente vai ter aqueles elementos que precisam de mais cuidado e que a gente usa mais, como a horta, a espiral de ervas, a cisterna. Então são elementos que vão ficar mais próximos da zona 0, mais próximos da casa. Não precisa ficar em volta, mas porque isso vai variar muito de acordo com o terreno, mas ela vai estar próxima, a gente vai gastar pouca energia para ir até lá. Depois, na zona 2, a gente pode colocar alguns animais de pequeno porte, galinhas, cabras, árvores frutíferas, um laguinho. Então, são elementos que a gente vai precisar ter um cuidado bom, mas menos do que os elementos que estão na zona 1. Né? Então, a gente vai aos poucos diminuindo a quantidade de energia gasta. Na zona 3, também um pouco mais distante, aí a gente tem animais de grande porte, açudes, um sistema agroflorestal para a produção de frutas, por exemplo, enfim. Né? Na zona 4, um SAF para madeiras, piquetes com outros animais. Então, são sistemas que a gente não vai precisar ir todos os dias, dependendo. A gente vai ter um manejo mais simples. Então, tudo bem a gente se deslocar lá, porque a gente vai menos vezes. E na zona 5, em geral, são áreas... O Nilo também colocou uma área de mata, né? De APP, de proteção. Então, são áreas que ela é basicamente autônoma, que ela não precisa da nossa intervenção para se manter. Então, uma floresta, uma área de reserva que você tem, um lugar que você pode coletar algumas coisas, pode observar algumas coisas, mas que você não precisa manejar no dia a dia. Então, a ideia do planejamento por zonas, e para mim me parece sempre muito óbvio, é isso.
é pensar como que a gente vai colocar os nossos elementos no terreno. Vocês viram que um dos itens do exercício de vocês era elencar esses elementos no terreno. E é exatamente disso que o planejamento de zonas faz. Para a gente pensar na quantidade de vezes que a gente precisa ir e na quantidade de vezes que o elemento precisa que a gente vá. Beleza? Supondo numa cidade, né, que aconteça de alguns aqui, vão variar os elementos, mas o princípio é o mesmo, né? Então, a nossa casa continua sendo a zona 0, mas aí o nosso quintalzinho, a varanda da casa do apartamento, nossa zona 1, onde a gente vai colocar os elementos que precisam de mais cuidado, né? A zona 2, um jardim maior que a gente possa ter, ou área coletiva de um condomínio, ou até mesmo calçadas, né? Então, vocês veem que as zonas, elas não necessariamente precisam estar dentro de uma propriedade, da nossa propriedade. Às vezes ela pode estar fora mesmo, ser compartilhada por outras pessoas. Na cidade isso é muito comum. A zona 3 podem ser praças, terrenos vazios, canteiros coletivos, que estão um pouco mais distante da casa, mas que eu eventualmente vou. A zona 4 um parque público, né? Um lugar que eu vou aos fins de semana, mas que estou gastando energia para ir lá também, e posso ter intervenções, posso ter envolvimento. E a zona 5, por exemplo, um local que a gente visita durante as férias, que esse local funciona independentemente da minha intervenção. Mas eu me desloco para lá, eu gasto energia quando eu vou para lá, vou ter uma interação também. Então, é muito legal pensar que esse planejamento de zonas pode ser feito em qualquer contexto. Desde o sítiozinho rural, até uma grande propriedade, até a minha casa num bairro na cidade, né? Então, tentem fazer esse exercício na tarefa de vocês, de identificar onde que são zonas, né? Quais são essas zonas que estão presentes no terreno de vocês. E tudo bem, se vocês identificarem se na zona de vocês só tem a zona 0, zona 1 e zona 2, tá tudo bem, não tem problema. O importante é só pensar, nessa área aqui, eu sei que eu vou gastar menos energia, ou aqui eu vou gastar mais e tudo mais. Beleza? Aí vem aquele exercício de desenho. Vocês podem representar isso da forma que vocês quiserem, né? Usar a imaginação. Aqui alguns exemplos de trabalhos que a gente já fez pelo nosso grupo, né? Que é um espaço que futuramente vai ser uma área de atividade de educação ambiental. Então vocês veem a representação em cores. A zona 0, os locais comuns, né? Como aqui auditórios e alojamentos. A zona 1 em laranja, mais próximo dessa zona 0, que é onde vão ficar hortas, canteiros e tudo mais. A zona 2 em amarelo, vocês veem que a dimensão não tem muito uma regra, né? O importante é pensar na energia gasta. A zona 3 em verdezinho, tem uma área por aqui, que é de plantios de SAF, mas toda essa borda também ó, é aproveitada, né, para plantios. Zona 4, de menos intensidade de manejo. Zona 5, uma área de reserva lá longe. Então, não sei se vocês concordam comigo, mas se eu tivesse uma horta aqui, seria muito mais difícil de eu cuidar de uma horta que fica aqui. Então, simples, mas faz sentido. Outra forma aqui que a gente representou, vocês veem que a distância não necessariamente é o critério. A zona 0 está aqui em vermelho, vários alojamentos, e a zona 4 está aqui ao lado, porque aqui é uma área mais montanhosa. Então, era mais difícil de conseguir subir aqui. Então, eu sei que eu ia gastar mais energia e dou preferência a outras áreas como zona 1. Então, a zona 2 está um pouquinho mais distante da casa, mas é mais fácil de manejar. Esse daqui é um exemplo do sítio Curupira, lá em Santa Catarina, do Gardel e da Simone, que é muito legal. Aqui tem a representação de setores e também a representação de zonas. Vocês percebem a casa aqui no centro, zona 1 no entorno, zona 2 aqui, toda essa faixa, zona 3 e zona 4. No dele não tem a zona 5. E o legal é que se você for pensar de distância, ó, a distância da casa para a zona 2 é igual à distância da casa para a zona 4. Mas qual que é a diferença? Inclinação, declividade. A zona 4 aqui era uma área muito íngreme, um morro difícil de subir. Então é uma área que ele preferiu colocar agroflorestas de poucos manejos,
que ele ia poucas vezes por semana para trabalhar. Então ela fica localizada aqui zona 4. Enfim, tem muitas formas de se representar. Aqui no próprio livro do Bill Mollison mostrando, né? Zona 0, zona 1, zona 2, zona 3, e a gente vai aumentando a distância e diminuindo o trabalho. Pode ser vista de cima. Então, fiquem à vontade para representar da forma que vocês quiserem. Mas lembrando que o critério é a quantidade de energia gasta. Certo? Nossa, eu falei muita coisa hoje, tá louco. Fiquei falando um tempão aqui. Mas aqui é bastante coisa mesmo para 3 aulas. A gente vai tentando. Mas eu vou pedir para vocês com muito... Pode falar, Nilo. Tem dúvida? Não, a vista de cima, você passou rápido demais. Perdão. Qual vista de cima? Essa? Isso. Olha lá. Só uma outra forma de representar, né? Aqui, ó, zona 0, zona 1 com os canteiros de horta, principalmente, e vai se deslocando em direção à zona 2, com grãos, leguminosas, adubo verde. Oi? Algum artista aí, alguém que fez, ficou interessante. Então tem muitas formas de representar, né? Isso é demais, assim. Na verdade, todos nós somos, né, bons artistas. Todos vocês fizeram desenhos ótimos. Então, é mais para dar uma inspirada, assim, né? Eu lembro que nos cursos sempre a gente torcia para ter uma pessoa da arquitetura, assim, no grupo, que daí fazia aqueles desenhos maravilhosos, né? A pessoa da arquitetura faz uns desenhos muito, muito chiques, assim. Acho que você já foi professor de primário, que você incentiva a gente, assim. Não, o desenho, gente, o design é pra gente mesmo, né? Então, o importante é que seu desenho consiga se comunicar com você mesmo, que daqui a uns anos, quando você for olhar de novo esse design, você olha, poxa, eu entendo o que está escrito aqui. Então, fiquem tranquilos. É legal também porque o design que a gente faz, ele varia ao longo do tempo. Então, vocês estão fazendo esse material inicial aqui, e daqui a uns 2, 3 anos, vocês podem revisitar ele e perceber que a observação de vocês mudou. Vocês perceberam coisas que não estavam presentes naquele momento, que vocês não tiveram tempo, né? Ou que aprenderam coisas novas. Então, isso vai mudando. Mas, enfim, para a gente encerrar, eu não gosto de atrasar as aulas, eu vou passar de novo para vocês um exercício a partir do desenho que vocês já iniciaram. Então, próximo passo no nosso design em permacultura. Passo 1, primeiro fazer as atualizações que vocês julgarem necessárias após essa aula. Alguma coisa que vocês tenham esquecido, representar de uma outra forma para mostrar melhor. Enfim, modificar o que vocês acharem importante. Segundo passo, inserir nesse mapa, ou pode ser uma camada sobreposta, as informações sobre setores, quem ainda não fez. Então, indicar no seu mapa locais de caminho de sol, caminho de vento, caminho de água e caminho de fogo, principalmente. Se vocês quiserem incrementar mais, manda ver. Mas sol, água, vento e fogo são essenciais. Se não souberem essas informações, deixa anotadinho que vai precisar checar isso depois. Tudo bem? Essencial. Terceiro, fazer um primeiro esboço das zonas. Então, onde que vocês imaginam na área de vocês que seria zona 0, zona 1, zona 2? Eu falo um primeiro esboço porque a gente vai completar o planejamento por zonas na próxima aula, que ela é muito relacionada aos elementos, que a gente vai ver ainda como fazer sua análise. Mas um primeiro esboço nesse momento já é possível. E já dando um gancho para a nossa próxima aula, que é uma das coisas mais bonitas que a permacultura traz, é pensar nas conexões entre os elementos. Vocês, no primeiro exercício, dispuseram elementos no terreno de vocês. Aqui vai ficar tal coisa, aqui vai ficar tal coisa, ali eu vou construir, ali eu vou plantar. Eu vou pedir para vocês começarem a pensar numa outra camada sobre o mapa de vocês, como esses elementos se conectam. Então, tem conexão entre a horta cisterna, entre a casa e não sei o que lá, entre a galinha, não sei o que lá. Então, porque isso daqui, para mim, acho que é a coisa mais... o maior pulo do gato do design em permacultura, assim.
Por isso que pedi para o David também aumentar o mapa dele, porque a gente vai buscar essas conexões. E na próxima aula, a gente vai ver alguns princípios, algumas dicas também do design em permacultura para a gente fazer conexões que sejam benéficas entre esses elementos. Tá bom, pessoal? Professor, dicas sobre a questão do fogo. Para você entender o comportamento do fogo, Nilo? Para ver aquela área de, como é que fala? Acero que você falou, que eu não sei como é que escreve isso. Acero é assim, se eu não estou enganado, ó, tá no chat, aceiro. Nesse momento de análise de setores, vale você buscar históricos de incêndios na sua região, Nilo. Essa é a principal fonte mesmo de informação, porque é muito característico, assim. Lá no sítio Beira Serra, lá em Botucatu, por exemplo, a gente já sabia que era possível o fogo vir da baixada do morro, porque era uma área mais seca de capim e também passava uma ferrovia ali embaixo. Então, às vezes, passava uma fagulha, então alguém jogava uma bituca e o fogo vinha muito forte de baixo para cima. Então, tenta observar, pesquisar se aí na região que você mora tem histórico de incêndios. É a melhor forma, assim, de você planejar, né? De você fazer esse mapeamento de setores. Aí depois, o acero é uma das estratégias que a gente insere no design para evitar que o fogo se alastre. Mas tem muitas outras também. Criar zonas de umidade, barreiras. Aí é uma outra esfera de técnicas. Tá bom? Já pegou fogo aí? Nunca. Ah, que bom. Perfeito. Nos últimos 10 anos, nunca, mas já me esclareceu. Obrigado. Boa, dá uma perguntada para a vizinhança, vai que alguém tem um registro mais antigo também, né? Isso é uma outra parte que a gente não vai ter tempo de conversar aqui no curso, mas às vezes tem alguns eventos extremos também que é importante a gente estar atento. Mas isso fica por uma outra conversa. Nilo, você tinha me avisado, fica à vontade. Sair antes das 8 é 1 minuto antes, que agora é 7h59, meu amigo. Não deu muito certo seu plano. Mas